Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Olha a voz, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus e lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está aí no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa capela de São Sebastião, é uma alegria mais uma vez estar com vocês partilhando o Evangelho do dia. E este Evangelho do dia, desta quinta-feira, nos mostra duas coisas com Pedro. A afirmação dele, que Jesus era o Filho de Deus, e lá embaixo, ele, retomando a palavra de Jesus, começou a dizer que isso não lhe aconteceria, o que diz aqui no Evangelho, Jesus iria sofrer. Ora, Jesus estava na região de Cesareia e perguntando a seus discípulos quem ele era. Jesus quis ver ali na hora se os discípulos acreditavam que ele era o Cristo, como eles iam dizer quem Jesus era, e também que o povo andava falando. Segundo os discípulos, o povo lá fora dizia que ele era algum profeta, Elias, ou algum de outros profetas. Então Jesus, para testar os seus discípulos sobre a fé e o conhecimento quem Jesus era, e perguntou a eles: e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro foi o primeiro e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Naquele momento Jesus elogiou Pedro, dizendo que foi o Pai que revelou isso a ele. Não foi o ser humano, não foi a parte humana, mas foi o Pai que revelou a Pedro que Jesus é o Filho de Deus. E dali Jesus deu a Pedro o primado de ele ser o primeiro dos discípulos, né? Ser o chefe dos apóstolos de Jesus. E Pedro foi. Pedro foi o primado, recebeu o primado, quando comandava os outros apóstolos, onde ele era o primeiro. Porque ele recebeu de Jesus a missão
de reger todos os outros apóstolos. E Jesus ainda prometeu a Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Estas palavras deu a Pedro o poder. E quando Jesus disse a ele, daria a chave do reino dos céus. E Pedro, como todos nós sabemos, foi o primeiro Papa, onde recebeu de Deus toda a missão de reger o povo de Deus, de ser o pastor, para guiar o rebanho de Deus em todas as criaturas e em todo lugar do mundo. Hoje a nossa igreja nós temos Santo Padre Papa Francisco, que é sucessor de Pedro, que continua no mesmo ensinamento dos apóstolos. A nossa igreja, ela é apostólica, porque ela veio dos apóstolos. E quando Jesus entregou a igreja a Pedro, e ali ele continuou. Depois do seu falecimento, veio outros e deu continuidade à igreja. O que a igreja ligar aqui na terra, será ligado no céu. Eu quero desligar aqui na terra, será desligado no céu, porque foi o próprio Jesus que deu esta missão à igreja, que deu esse poder à igreja de ser a verdadeira que leva o povo ao reino dos céus. Mas também nós vemos aqui embaixo nesse evangelho, também Jesus como se testasse Pedro. Jesus dizia que ia a Jerusalém, que devia sofrer, por causa que o tempo estava chegando, que a vontade do Pai estava se aproximando, que Jesus iria sofrer para poder salvar a humanidade. E ali Pedro entendeu como coisa humana. Ele disse a ele: não, Deus não vai permitir isso. Naquele momento, Deus estava falando pelo ser humano, não pela sabedoria divina. Ele achava que Deus iria livrar Jesus de todo o sofrimento. E o sofrimento já foi prometido pelo Pai. Meu filho irá sofrer, será morto numa cruz para a salvação do mundo. Portanto, era inevitável que Jesus não sofresse. Ele sofreu por amor a cada um de nós. E quando Pedro falou essas palavras, Jesus mesmo disse: vai, Satanás, tu me serve de escândalo. Porque naquele momento, Satanás usou de Pedro para falar que isso não aconteceria, mas a vontade de Deus é que iria acontecer o crucifixo dele na cruz e um grande sofrimento para salvar toda a humanidade. E este evangelho de hoje é bem rico, onde Jesus dá o poder da igreja e diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O inferno nunca entrará na igreja, porque a igreja tem a sua sã doutrina, o seu amor, o ensinamento de Cristo. Pode ter alguns membros da igreja que possam errar, mas a igreja não erra, a doutrina não erra, a doutrina é santa, porque é dada por Deus e assistida por Deus até o fim dos séculos. E que nós também possamos aprender com os discípulos de Cristo como nós devemos dizer quem Jesus é. Vindo para nós hoje, quem é Cristo para cada um de nós? Para mim, Ele é o Salvador, é o Deus, é o misericordioso, é aquele que nos leva ao reino dos céus. Jesus é quem vai me salvar. Para mim, Cristo é a luz do mundo, é a salvação. Nós nunca haverá outro para se igualar a Ele. Nem Moisés, nem João Batista, nem os apóstolos, nem nenhum santo chegou a ser comparado a Cristo, porque Ele é o Deus. Ele foi quem sofreu numa cruz.
ele desceu do céu, Filho de Deus, nascido de Maria, virgem, continuando virgem, e dali ele viveu na terra, ensinou aqui na terra, fez tudo por nós, para nos dar a salvação. E nós hoje temos que louvar a Deus, que amar, que adorar esse Cristo que nos ama. Nós temos que dobrar o nosso joelho no chão e conhecer que Deus é o nosso Salvador. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é quem nos dá sabedoria para a nossa vida. E assim, com a Santíssima Trindade, nós poderemos ser mais felizes, viver uma vida como os discípulos viveram, uma vida de fé, uma vida de amor por Cristo. E os discípulos, quase todos eles, foram martirizados. Só João, o evangelista, ele não foi martirizado, os outros todos foram, dando sua vida, derramando seu sangue por Cristo, para que fossem um dia salvos. E foram todos salvos e hoje são salvos. Portanto, nós devemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, amando a Ele, levando a luz a quem está nas trevas, levando a paz, não tem guerra, levando o amor, não tem ódio. É assim que nós seremos de Deus. Nós só vamos ser verdadeiros discípulos de Cristo quando nós imitamos os discípulos de nosso Senhor, que deram a vida por Cristo para a salvação deles. E nós também temos Ele como exemplo, como ensinamento para a nossa vida. Não se tem glória sem ter cruz. A cruz é o sofrimento, a glória é o prêmio que a pessoa ganha para viver com Deus no reino do céu. E assim que possamos aprender neste Evangelho que a chave dos céus está na igreja, que a chave do reino de Deus está na igreja. A igreja é quem nos leva para a salvação. A igreja é quem vai ser arrebatada. A igreja será arrebatada com o seu povo que é fiel para o reino de Deus. E assim nós viveremos como os discípulos de Cristo estão e santos lá no céu. Todo aquele que faz a vontade do Pai, este será santo ou santa. Porque todos o que ama Deus e ama os irmãos terá a recompensa da salvação, assim como Cristo nos salvou de todos os nossos pecados, dando a nós a certeza que um dia ressuscitaremos para Ele, para morar com Ele na vida eterna, junto com os discípulos, todos os santos e santas e os anjos, para louvar a Deus por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser Deus louvado e amado.